Olá, meu nome é Maicon e hoje eu venho aqui falar sobre um ensaio incrível produzido por um filósofo humanista do século XVI, o Michel de Montaigne. Sobre a pessoa Michel de Montaigne, sobre a sua vida, tem bastante coisa para ser dita, e inclusive eu tenho bastante material para poder falar dele, mas como o foco desse vídeo vai ser o ensaio, eu vou deixar para falar sobre a vida de Montaigne e sobre o século XVI como um todo em outros vídeos. Montaigne foi quem inaugurou o gênero literário chamado de ensaio, e ele escreveu uma coletânea deles, publicados pela primeira vez em 1580. De acordo com o próprio Montaigne, os ensaios eram resultado da introspecção dele, ou seja, do fato dele ter se proposto a pensar sobre si mesmo e a dar ouvidos às suas próprias fantasias. E os ensaios também eram resultado das anotações que ele fazia dos textos que lia. Existem muitos ensaios do Montaigne extremamente comentados e famosos, como um ensaio intitulado De Como Filosofar e Aprender a Morrer, dos Canibais, ou até os ensaios em que ele se dedica a retratar ou a só esboçar a amizade que ele tinha, a amizade inclusive muito bonita, assim como os ensaios, que ele teve com outro filósofo contemporâneo dele no século XVI, o Etienne de la Boétie. Mas hoje eu vim falar especialmente do ensaio de número 14 do livro 1, intitulado O Bem e o Mal Só o São, as mais das vezes, pela ideia que deles temos, porque foi um ensaio muito efetivo para mim em várias situações. O bem e o mal, na maioria das vezes, só são bem e mal pela noção que a gente tem de bem e de mal. O próprio título desse ensaio já sugere que esses dois conceitos, de bem e de mal, podem ser relativizados, e é justamente essa a proposta desse ensaio, relativizar. O valor das coisas e o significado dos conceitos consiste no que nós colocamos e no que nós atribuímos a elas. Montaigne sofreu grande influência de Sêneca, um estoico romano, e assim como Sêneca, Montaigne procura muito se aproximar do sentimento de morte, o sentimento da morte. Procura tornar esse sentimento um sentimento comum. E na minha edição, essa daqui, de 1996, da editora Nova Cultural, cuja consultoria e muito provavelmente a introdução foram feitas pela filósofa Marilena Chauí, é defendido inclusive que Montaigne foi o maior representante renascentista do ceticismo, ou seja, da dúvida crítica, do relativismo. Eu tenho duas edições dos ensaios, tanto essa de 1996, da editora Nova Cultural, quanto uma outra edição mais recente, da editora 34, que é de 2016. E é essa edição, mais atualizada, de 2016, que eu vou usar como base para comentar esse ensaio de número 14. Mas feita essa introdução, vamos para o ensaio. Se a doença, a morte e todas as complicações inerentes à vida são inevitáveis, cabe a nós mudar a forma como enxergamos isso, para diminuir o peso. E esse ensaio expressa muito isso. Montaigne conta várias histórias, e algumas até bastante engraçadas, de homens que, prestes a morrer, fizeram piadas com sua própria situação, de forma que eles preferiam a forca do que, por exemplo, ter que ficar vivo e encontrar com a pessoa que eles deviam dinheiro. E entre essas histórias, uma específica me chamou muito a atenção. Ele fala de um homem que, prestes a morrer, foi estendido sobre uma esteira, junto à lareira. E o médico chega para esse homem e pergunta: onde dói? E o homem responde: entre a cama e a chama. E aqui eu vou fazer uma interpretação. Nas notas de rodapé da minha edição, é dito que, na resposta do homem, houve um trocadilho, de forma que a cama significa leito superior, ou seja, céu, e a lareira significa inferno. E para minha leitura ficou bastante evidente o significado disso. Se o homem se deitou junto à lareira e o médico perguntou para ele onde dói, e ele respondeu entre o céu e o inferno, entre a cama e a chama, significa que dói no meio, ou seja, dói na terra, porque de acordo com várias representações religiosas, a terra é que fica entre o céu e o inferno. E se dói entre o céu e o inferno, e dói na terra, significa que dói estar vivo. Eu achei a resposta do homem bastante criativa. Com essa história, Montaigne quer dizer que, se dói estar vivo e se viver é sofrer, muitas vezes o descanso, e eu diria até a felicidade, só são alcançados com a morte. Mas é claro que essa é uma interpretação minha diante da resposta do homem para o médico. Uma outra história interessantíssima fala do filósofo Pirro, dentro de um navio em meio a uma tempestade. Havia outros homens dentro do navio e também um porco. E aos homens que demonstravam medo diante da tempestade, Pirro mostrava o porco a eles, que estava indiferente ao temporal, e Pirro pedia para que eles seguissem o exemplo do porco. Com isso, Montaigne quer esboçar para que serve a razão presente no homem.
Essa característica da qual nós tanto nos orgulhamos e usamos para nos sentirmos superiores aos outros seres, se ela serve para nos deixar mais covardes. Afinal, o porco, que não possui razão, estava totalmente sereno diante da tempestade. É claro, a consciência nos torna covardes. Isso significa que a razão, por nos saber o que pode acontecer e nos permitir saber das consequências, nos provoca medo. Faz com que a gente sinta medo. Mas o que Montaigne quer colocar em questão é o seguinte: se a razão, essa ferramenta tão digna do orgulho humano, se desenvolveu em nós, por que não usar ela com mais sabedoria, ao invés de usar ela como uma ferramenta que impede a ação? Ou a morte foi, ou será. Nada é presente nela. Montaigne cita essa frase de Etienne de la Boétie. O que muitas vezes causa o medo da morte é a dor que a precede. Essa dor pode ser fraca, e aí ela nos proporciona repouso. Essa dor pode ser média, de forma que nós conseguimos resistir a ela, de forma que nós somos capazes de suportá-la, ou essa dor pode ser extrema, de forma que ela não vai se prolongar por muito mais tempo. O ceticismo e o relativismo de Montaigne, e aí relacionando com esse ensaio em especial, tem a função de proteger os indivíduos de todas as normas morais impostas pela cultura, para proporcionar a liberdade, uma vez que as coisas só possuem o valor que nós atribuímos a elas. Esse valor às vezes é aumentado pelo esforço da conquista ou diminuído pela facilidade de obtenção. Em qualquer dos dois casos isso pode ser alterado. É importante fazer aqui uma observação sobre as partes do ensaio e da minha interpretação que dizem respeito à morte. Ao meu ver, esse relativismo que Montaigne faz da morte não precisa ser entendido, e não foi entendido por mim, como uma defesa ou um incentivo ao suicídio. Eu não vejo de maneira alguma como uma defesa, mas uma forma de enxergar com maior naturalidade o que é inevitável, a morte. E eu acho que se Montaigne defendesse a morte, o suicídio, se isso fosse uma defesa da morte, seria até uma contradição com a definição de filosofia. Já que, como diz o Luc Ferry, no livro Aprender a Viver, filosofia é uma forma de tentar lidar com a questão da finitude humana. Lidar com a questão da finitude, ou seja, do processo que leva a um fim inevitável. Para mim, a intenção de Montaigne, a tentativa dele, é fazer com que a gente enxergue a morte como um verdadeiro descanso, quando ela acontecer. Como é dito popularmente, tal pessoa descansou. E para além disso, eu leio esse ensaio como uma tentativa de nos ensinar que viver é um exercício constante e sublime de resistência. É um constante aprendizado de como se lidar com a própria vida. E o suicídio pode ser encarado como um desperdício de oportunidade, já que só há uma vida. Uma vida, pelo menos de acordo com a concepção de mundo que eu estou adotando aqui. Filosofar é aprender a morrer, e enquanto houver vida, há esperança. Não são lições fáceis de serem aprendidas e colocadas em práticas e de serem fixadas na cabeça, mas como já foi dito, viver é um exercício constante de aprendizado. Por fim, um muito obrigado para quem assistiu até aqui e um agradecimento especial para o meu primo Carlos Augusto, que com seus comentários e incentivo fez com que eu gravasse esse vídeo. Se não fosse por ele, provavelmente esse vídeo não teria sido lançado tão cedo. Ele me animou muito. Até a próxima.